Hoje, basicamente, eu vou fazer um arrazoado de planos e políticas de educação no Brasil. Vou fazer um resgate mais ou menos rápido do que eu falei com vocês na última aula e aprofundar um pouco. É óbvio que, como nós temos poucas aulas, eu tenho que condensar muita coisa em pouco espaço, né? Então, a gente não vai conseguir se aprofundar muito em cada um dos pontos, mas eu vou tentar me esforçar ao máximo para conseguir abraçar todo o que eu acho de mais importante ali da Constituição, da LDB, do Plano Nacional de Educação, né? Eu vou tentar ser o mais sintético possível e tentando não perder em clareza. A aula de hoje basicamente vai estar baseada no capítulo do professor José Mário Pires Azanha, desse livro aqui, né? Educação Básica, Políticas, Legislação e Gestão, né? No capítulo 4, se não me engano, do professor Azanha. Isso, capítulo 4, né? Planos e Políticas de Educação no Brasil, alguns pontos para reflexão. Também vou fazer menção a esse livro aqui, do professor Demerval Saviani, né? Da nova LDB ao Fundeb. Também vamos fazer menção a esse livro, e também mencionaremos algumas passagens desse livro aqui, o Plano Nacional de Educação 2011-2020, Avaliação e Perspectivas. Né? Também nós vamos fazer alguma menção a essas. Basicamente, a aula de hoje vai estar girando em torno, né, um mix dessas três. Eu vou tentar aqui... Uma aula de pedagogia. Pedagogia eu não estou à vontade assim, para falar que eu vou dar uma aula de pedagogia, mas uma aula de política educacional, né? Gente, eu vou tentar colocar na tela aqui para vocês uma apresentação, né, que eu acho que às vezes ajuda vocês irem me acompanhando. Aí eu vou pedir para vocês ver se está tudo certo. Espera aí, galera. Espera aí. Engraçado que esse negócio às vezes falha aqui. Não sei explicar muito bem por quê. Calma aí, galera. Tenham paciência. Vai dar certo. Eu só estou apanhando aqui um pouquinho da coisa, mas vai dar certo. Estou só tentando achar aqui onde está o negocinho. Achei. Talvez o Google Chrome não tenha permissão de pensar. Eu consegui compartilhar a tela ou não? Não, né? Ainda não. Cacete. Então, aí quando eu tento compartilhar, vem um recado. Talvez o Google Chrome não tenha permissão para gravar a tela do seu computador. Abra preferências do sistema. Que saco. Essa aula é gravada e sim, não vai ser gravado, talvez? Oi? Espera aí, eu vou... Eu acho Vou que permitir. isso tem que permitir. Se a gente não permitir tudo, não adianta. Mas fica tranquilo, vai dar certo. Vixe, Maria. Vamos ver se vai dar mesmo. Está no arquivo separado, professor Davis? Tá no arquivo separado. Acho bonito o sotaque da nossa sala. Tem sotaques diferentes. Eu fico observando o sotaque da Aline. Ela tem um sotaque bonito demais. É mais lá pro lado, assim, do Belo Horizonte para cima. Para o norte.
Nós aqui do Sul, nós já puxamos mais o sotaque do estado de São Paulo. Certa vez num curso meu de pedagogia, eu li um livro da Maria José, esqueci o sobrenome dela no momento. Foi a primeira disciplina que eu tive. Aí tem um trecho do livro lá que ela conta. Ninguém fala errado, né? Ninguém no Brasil fala errado. O pessoal também diz, você está falando errado, porque você fala nós, o outro. Tem cada sotaque diferente das regiões do Brasil. Agora deu, galera? Pareceu agora. Ô, Glória! Depois a gente debate mais sobre a linguagem coloquial. Beleza. Ô, galera, vocês estão conseguindo ver a tela e me ver concomitantemente? Sim. Ah, que ótimo. Bom, essas coisas de home office, né, galera? Eu vou pedir desculpa a vocês, porque parece que um vizinho aqui resolveu fazer obra nesse exato momento, né? Puta merda. Nossa. Vou esperar que isso não dure muito tempo. Tomara que não. Bom, vamos lá, galera. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, do ponto de vista... Meu Deus do céu. Do ponto de vista das políticas públicas e dos planejamentos... se for continuar, eu vou ter que pedir para parar, velho. Isso é impossível. Do ponto de vista das políticas e dos planejamentos de políticas educacionais no Brasil, talvez um dos principais problemas seja a perspectiva da descontinuidade administrativa. Eu acho que vários autores, eles vão nos colocar que um dos principais problemas, na verdade, um dos principais problemas de políticas públicas no Brasil, e especificamente no caso das políticas educacionais, seria uma característica de que, com muita frequência, tratam-se de políticas governamentais, ou seja, políticas ligadas a determinados governos, e não de políticas de Estado. E isso nos colocaria uma série de descontinuidades administrativas que colocariam um imenso problema do ponto de vista das políticas públicas. Nesse sentido, eu acho importante a gente voltar às nossas primeiras aulas, em que eu estava conversando com vocês sobre o ciclo das políticas públicas. E o primeiro passo, a primeira etapa do ciclo das políticas públicas que eu comentei com vocês, foi o processo de formação de agenda. O que é o processo de formação de agenda? É quando uma questão ela passa a figurar naquele rol de prioridades dos governos e dos estados, quando um assunto ele entra na pauta pública. E o fato de um assunto ser importante não significa de forma alguma que... bota no mudo aí, galera, para a gente não ter mais interferência do que a obra aqui do lado. E o fato, como eu estava dizendo, o fato de um problema ser importante, ser grave, de forma alguma significa que ele vai fazer parte de uma pauta de governo. Nós podemos conviver durante séculos com uma determinada questão extremamente importante sem que isso seja tratado. O caso da educação é bem significativo disso. O caso da moradia, política habitacional, que é uma das políticas que eu estudo,
a política de combate à fome, né? Então, o fato de um problema ser importante, ser grave, não quer dizer necessariamente que ele vai fazer parte da pauta do governo, né? Então, esse momento da formulação, da formação da agenda, é um momento eminentemente de disputa política, de correlação de forças, né? Então, o fato de um problema existir, de forma alguma, significará que ele vai entrar na agenda. Então, a educação brasileira é um caso clássico disso, porque ela, de forma mais consistente, ela vai entrar na agenda pública brasileira depois de 1930. Né? Então, como nós vimos na aula passada, a educação brasileira poderemos estabelecer aí como uma espécie de marco temporal inicial, como um marco inicial, a chegada de Tomé de Souza com um número X de padres e irmãos jesuítas, né? Acho que em torno de 6. 1549, salvo engano, alguma coisa assim. É nesse momento que nós podemos estabelecer um marco inicial de uma política educacional no Brasil que perdurou durante 210 anos, percebam, né? Entre a chegada de Tomé de Souza e as reformas pombalinas, a educação brasileira foi exclusividade da Companhia de Jesus, né? E isso... 1759, precisamente. Isso mostra que a educação não era um assunto vital para a coroa portuguesa, nem nas suas colônias e nem na metrópole, porque também em Portugal os jesuítas eram os principais formuladores e implementadores de política educacional. Então, após as reformas pombalinas, essa situação ainda se agravou muito mais, né? Entre as reformas pombalinas e a vinda da família real portuguesa para o Brasil, você teve um grande buraco de políticas educacionais, né? O ensino básico, fundamental, praticamente esquecido, né? Um ensino médio, né, usando a terminologia de hoje, meramente propedêutico, né, no sentido de formar os filhos da elite para os cursos de ensino superior. A chegada da família real brasileira, a família real portuguesa aqui no Brasil, de certa forma, criou a necessidade da formação de quadros técnicos para a administração do Império, então fez com que nós tivéssemos as nossas primeiras universidades, as primeiras faculdades, as primeiras escolas superiores, para dizer melhor, né, que escolas de medicina na Bahia, no Rio, você começa a ter escolas superiores no Exército, na Aeronáutica, óbvio que não, né, na Marinha. Então, enfim, a coroa portuguesa tinha necessidade de gestores, né, de quadros técnicos para a gestão do Império aqui. Então, começou a pipocar uma ou outra escola superior, mas o contexto da escola no Brasil totalmente, principalmente o ensino elementar, básico, completamente às moscas, né? Mesmo após o período da nossa independência, né, ao longo de todo o período imperial, o quadro educacional era nada auspicioso, né? Logo após a independência foi editado um ato, uma legislação por parte do imperador, que atribuía às províncias uma série de responsabilidades educacionais. Entretanto, junto com essas responsabilidades, não foram transferidos recursos. Então, as províncias passaram a ser responsáveis pela educação básica e elementar, só que sem nenhum recurso para isso. Então, se criou um enorme fosso, praticamente uma inexistência de escolas, né? Você tinha uma enorme escassez de escolas e de professores. E permanecia essa característica do ensino médio, né? Estou usando a terminologia de hoje, que obviamente não era da época, meramente preparatório para os cursos superiores, né? Que aí, percebam, como eu disse na aula passada, é mais ou menos a mesma crítica que se tem do ensino médio até hoje, né? Dele ser meramente preparatório. Bom, eu vou correr um pouco com isso, depois nós temos uma ruptura, né? Que, num certo sentido, pode ser chamada até de golpe, né? A quartelada da proclamação da República, que introduz no ordenamento jurídico brasileiro, no ordenamento jurídico da educação brasileira, alguns elementos de influência positivista,
né? O Exército Brasileiro e todo o movimento de proclamação da República foi muito influenciado pelas ideias kantianas, né? Pelo positivismo, e boa parte dessas ideias conseguiu entrar no debate nacional e entrou também na educação, né? Nos debates sobre educação. Então, a República reordenou do ponto de vista das ideias e do ordenamento jurídico, mas do ponto de vista efetivo, pouco pôde contribuir, né? Do ponto de vista objetivo, né, o cenário da política educacional do Brasil durante a Primeira República pouco mudou com relação ao Império, né, a não ser com a introdução de ideias liberais, enfim. Um outro corte histórico que nós podemos estabelecer foi a Revolução de 30, né? A Revolução de 30, aí sim propiciou um contexto a partir do qual a educação entrou na agenda governamental. E aí eu vou colocar para vocês que não só a educação, eu acho que 1930 é um corte em praticamente toda a história brasileira. Eu, sem medo nenhum, diria para vocês que podemos dividir a história do Estado brasileiro em antes e após Getúlio Vargas, né? Com isso, eu não estou mitificando a figura, né? É uma figura complexa, com idiosincrasias e contradições, né? Foi, durante algum tempo, um ditador, né? Teve todo o episódio da Olga Benário, enfim, né? Não estou colocando ninguém num panteão passando pano para ninguém. Mas, do ponto de vista objetivo, de um analista de políticas públicas e de um estudioso do Estado brasileiro, sem dúvida alguma, 1930 foi um corte, né? Um divisor de águas. É absolutamente impossível analisar o desenvolvimento do Estado e da própria nação brasileira sem estabelecer esse corte pré- e pós-Getúlio Vargas. Então, em 1930, né, com o que eu costumo denominar de Era Vargas, a educação efetivamente entra na pauta governamental enquanto um elemento fundamental de construção do Estado e da nação. Pouco tempo depois vem em 1932, né, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, que também foi um marco, né. Então, esse manifesto Escola Novista, de forma muito clara e explícita, coloca a educação enquanto uma questão fundamental da nação, né? E às vezes a gente tende a achar que as coisas, quando estão só no plano das ideias, elas são menos importantes, mas não são, não. As ideias escolanovistas influenciaram decisivamente a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 trazia vários pontos de evolução, né, com relação à política educacional, principalmente no que dizia respeito à obrigatoriedade do ensino fundamental, a uma garantia de receitas, isso tudo extremamente importante. Só que, infelizmente, outra coisa, a Constituição de 1934 criou o Conselho Nacional de Educação e, pela primeira vez, citou a necessidade de elaboração de um Plano Nacional de Educação. Então, assim, o movimento Escola Novista influenciou decisivamente a Constituição de 1934 no que diz respeito à educação e sobre vários aspectos, né, se fez presente nesse movimento. Só que, infelizmente, a Constituição de 1934 durou muito pouco, né, porque logo depois veio o golpe dentro do golpe, né, Getúlio Vargas instaura o Estado Novo, ele pega a Constituição de 1934 e rasga, né, e outorga a Constituição de 1937. E a Constituição de 1937, ela, de certa forma, abandona, esquece vários dos avanços que foram estabelecidos em 1934. Inclusive a necessidade de se estabelecer um Plano Nacional de Educação. Então, perceba, é aquilo que eu estou falando para vocês, não dá para analisar política educacional em apartado
das outras dimensões da vida política, né, da disputa política mais geral, das condições econômicas do país, de determinantes culturais. A educação não é algo separado em apartado, ela está ali no meio dessa confusão toda, né? Então, é a moeda de troca hoje. Sim, e de certa forma sempre foi, né? Não dá para você entender a educação de uma forma totalmente apartada. Essa questão da moeda de troca, por exemplo, na Constituição de 1934, apesar de todo o avanço que foi absorvido a partir das ideias escolanovistas, se introduz ali o ensino religioso, por exemplo, né, em função de uma pressão da Igreja Católica. E depois disso nunca mais saiu. Então, assim, então não dá para pensar a educação como se fosse algo completamente independente das outras áreas, dos outros setores de pensamento, porque não é. Né? Após essa de 1937, essa Constituição durou até 46, mais ou menos. Né? A Constituição de 1946 não estabelecia a necessidade de um plano nacional de educação, mas mesmo assim, em 1961, foi editada uma lei, que essa lei era sobre as diretrizes e bases da educação nacional, né? Foi a nossa primeira LDB, em 1961, e essa nossa primeira LDB trazia novamente a necessidade de um plano nacional de educação, né? Então, a LDB, a primeira LDB de 1961, em 1962 foi editado a nossa segunda LDB. Né? A gente vai ver a LDB mais recente agora, ela tem, né, vou tentar correr aqui para a gente chegar lá e poder analisar com algum com mínimo de profundidade as metas do nosso atual plano de educação, mas o de 62, ele continha um conjunto de metas, né, muito parecido com o que a gente vai ver, o atual, um conjunto de metas. A de 62 se restringia a estabelecer alguns critérios e esforços articulados entre os diversos níveis de governo, né, União, Estados e municípios. Só que, de novo, o que eu afirmo para vocês sempre, não dá para analisar política educacional em apartado. Esse plano é de 62, em 64 veio o golpe militar. Então, esse plano, já em 65, ele já foi severamente modificado, já ganhou características extremamente centralizadoras. E depois de 1962, outros 10 planos foram elaborados. A maioria deles nunca foi executado na sua totalidade, aí eles acabavam sendo revistos, abandonados. Então é isso que eu estou falando aqui para vocês, dessa descontinuidade administrativa. Como o cenário político brasileiro ele sempre foi muito, vamos dizer assim, instável, a política educacional também também padeceu dessas instabilidades políticas. E é isso que eu estou dizendo aqui para vocês, nesse slide, que os planos, em geral, enfrentavam esses entraves. Instabilidades políticas, né, ao longo desse breve, arrazoado histórico que eu fiz aqui com vocês viram como as instabilidades políticas afetavam diretamente as políticas educacionais, resistências da burocracia, e aqui eu vou me remeter a um pedaço de uma aula da Denise, que eu assisti junto com vocês. A Denise estava comentando se eu estiver falando se eu não tiver absorvido o que a Denise falou corretamente, por favor, me corrijam, mas ela estava falando da resistência, né, já na parte dos debates, ela estava comentando da resistência de professores antigos a ideias novas, né? Comentando que quando os professores novos chegam, cheios de ideias, aí sempre tem aquele mais velho falando, não, esquece isso não dá certo não, dá certo o que eu faço desde sempre, né? Eu lembro da Denise comentando um pouco sobre essas coisas, e isso, gente, é muito real, e não é só na educação, não, isso é muito real em política, em políticas públicas de forma geral. A resistência da burocracia pública a mudanças, né? Isso é um negócio que realmente existe. E a resistência da opinião pública
porque a partir do momento que a educação ela passa a figurar dentre aquele conjunto de assuntos que são vitais para a nação e para o Estado brasileiro, a opinião pública começa a se manifestar de uma forma bastante consistente, né? Vamos pegar, por exemplo, a discussão de questões de gênero em sala de aula, né? Olha como é que a opinião pública começa a intervir fortemente em elementos de política educacional. Esses assuntos devem ou não ser tratados em sala de aula. É um pouco isso, sim. Então, a política educacional ela está dentro disso tudo, né? Das instabilidades políticas, da resistência da própria burocracia, das resistências de opinião pública. Então, no certo sentido, essa descontinuidade administrativa ela é um problema. E é por isso que esses planos, esses planos nacionais de educação, normalmente eles são leis, né? Porque para tentar fazer com que eles sejam efetivamente implementados. Só que no Brasil tem aquela característica que todos nós conhecemos, que é da lei que não pega, né? Então, isso é um problema. E aí, agora, eu quero fazer menção ao texto do Azanha, né? O texto do Azanha, ele critica um pouco. Eu não acho que o Azanha está negando as responsabilidades políticas no Brasil. Pessoal, vamos fechar os áudios aí, por enquanto? Ei. Está me ouvindo, né? O Azanha faz uma crítica a essa visão. Por quê? Gente, vamos desligar o áudio, por favor. Professor, aproveitar que ligaram o áudio aí, a gente está vendo o primeiro slide, a gente não está vendo o resto da apresentação, não. Eu não sei se é intencional não, ou se... Não, agora a gente está vendo o que está passando. Passou agora? Agora passou. Agora apareceu. Agora está Apareceu aparecendo. o segundo agora? Porque esse é o segundo mesmo, era no primeiro. Tá. Então tá bom, obrigada, viu? Beleza. E, ô Lúcio, feche o seu áudio, por favor, porque tá dando muito microfonia, assim. Eu sei que a gente quer participar, Não, mas... ele não está sabendo. Ele não está sabendo. Bom, fechou agora. Beleza. Então, eu acho que esse não. Alguém tem que desligar, gente. Ele não está sabendo. Você consegue desligar para a gente aí, Elvis? Eu acho que o administrador consegue. O administrador acho que consegue. Se puder tentar desligar aí para a gente, Elvis. Bom, aqui mesmo com essa microfonia. Mas é difícil, né? Ih, está lavando roupa suja. Está lavando roupa suja. Vamos lá. Então, essa parte é muito importante, cara. Eu acho que a gente merece a gente ter um pouco de cuidado ao debater. O Azanha critica essa visão, né? Porque o que ele vai dizer? Né? Ele vai dizer o seguinte: olha, não necessariamente o fracasso desses planos está ligado à causa externa. Às vezes eles fracassaram porque eram ruins mesmo. Então, esse é um ponto interessante. Às vezes esses planos eram ruins. Nossa, é difícil, hein, galera? Eu não posso saber isso. Eu não posso. Oi, você não consegue mesmo não desligar, silenciar ele primeiro? Professor, chama ele, alto. Como é que é o nome dele? Ô, professor. Oi? Ô, professor. Lúcio. Lúcio. Ô, Lúcio. Professor, Oi. eu acredito que o senhor consiga... Eu não consigo, não, porque eu entrei com você. Quem está com... Quem é que fez o código da reunião consegue desabilitar o áudio. Foi o Elvis que fez, mas eu não sei se o Elvis está nos ouvindo. Né? Ele abriu a sala, mas não sei se ele está... É o seguinte, é porque eu caí aqui, vê se você vai silenciar ele aí, gente, Elvis.
soltando. Essas coisas do ensino remoto, né? Acontece. Faz parte da vida. Eu acho que todos nós estamos sofrendo isso, né? Beleza, então vamos lá. E outra coisa que o Azenha coloca, gente, e aí eu gostaria que a gente conseguisse prestar atenção nisso, porque essas descontinuidades da ação administrativa, elas, em alguma medida, elas são decorrência inevitável da prática democrática. Aí quando eu vejo, não sabe. Eu vou ter que chamá-lo, né? Assim, então... Chama ele, professor. Ô, Luiz! Luiz, não, Luiz Carlos? É Lúcio, professor. É Lúcio, professor. O nome dele é Lúcio. Ô, Lúcio, fecha o áudio aí pra gente, por favor. Ô, Lúcio! Pelo amor de Deus! Eu não sei o que fazer. Então, logo no Pix, né? Gente, eu acho que a conexão do Elvis está bem instável, ele está caindo muito. Eu acho que é por isso que ele não está conseguindo. Pois é, e eu não consigo também, que não fui eu que abri a sala, foi ele. Se tiver outro tutor, Oh, meu Deus, o Lúcio desligou, agora é o Luiz. Ele não estava dando na aula. Agora foi dois, gente. Agora que acabou com ele. Aí Não dá, gente. Tem vários Ô, áudios aí Luiz abertos. Carlos, por favor, desliga seu áudio, desliga seu microfone. Luiz Carlos, desliga o microfone. Professor, aqui é a Laís, tutora. Luiz, desliga o áudio, por favor. Ô, Luiz, voltou? Está me ouvindo? Professor, vou tentar entrar em contato com ele aqui para desligar o microfone dele, que ele é muito bonito. Pessoal, eu estou empolgado. Vamos lá, aproveitar que deu um silênciozinho aqui, vamos voltar. Vamos voltar. Você continua enxergando aí a tela? Bom, então vamos lá. O que o Azenha ele vai fazer nos o que o Azenha ele vai tentar debater conosco, ele não está dizendo isso pessoalmente, mas eu estou extrapolando o que ele está dizendo. Será que efetivamente governos deveriam ser deixados na mão dos técnicos? Né? E por que eu digo isso para vocês? E aqui, Aí fica difícil, né? Fechou. Bom, agora acho que dá para continuar. Vocês estão me ouvindo agora, galera? Estão me ouvindo? Estão conseguindo ver a tela? Sim. A tela... Tranquilo. Então vamos lá. Que alívio. Agora vamos conseguir. Então, vou voltar do início aqui. O que o Azenha está debatendo conosco? Ele está dizendo que, em boa parte, talvez esses planos tenham fracassado, não em função de causas externas, mas porque eles eram ruins mesmo. Né? E aí ele vem com outra ideia interessante. Essa descontinuidade da ação administrativa, ela, num certo sentido, é uma consequência da própria prática democrática. Né? Porque, como eu disse a vocês, política é correlação de forças. Né? Como nós vivemos numa sociedade múltipla, com indivíduos diferentes entre si, com diferentes status, com diferentes entendimentos sobre a política e sobre a vida,
o embate de ideias ele é inevitável. E a política, então, é a arte da convivência de indivíduos múltiplos, de indivíduos heterogêneos. Então, a descontinuidade administrativa ela é uma decorrência inevitável da democracia. E tem essa ideia que tem ficado cada vez mais comum, né, de um governo técnico, de um governo deixado na mão dos técnicos, e é isso que eu queria debater com vocês e gostaria que vocês prestassem muita atenção. Isso é um perigo sob diversos aspectos, né? Uma tecnocracia, né, um domínio, um governo dos técnicos, muito provavelmente seria a pior das ditaduras, né? E aí, vou relembrar um dos clássicos da sociologia, Max Weber, ele tipificou 3 tipos de dominação. A dominação carismática, né, que as pessoas se submetem ao líder carismático em função dele ter alguma coisa de extraordinário, ser um excelente orador, enfim, carisma. Então, você tem a dominação carismática, a dominação tradicional, né, aquela que você se submete em função da tradição, porque sempre foi assim. Aí entra a dominação religiosa, né, as relações familiares. E o terceiro tipo de dominação, que para o Max Weber é o mais eficiente de todos e o que ele mais temia, que é a dominação racional legal, a dominação pela via da técnica, né? Então, você ter um governo eminentemente de técnicos, em que os políticos olhem para o técnico como ele fosse um expert, e o técnico olha para o político como se ele fosse um diletante. Do ponto de vista das relações políticas, muito provavelmente nós estaríamos incorrendo e caindo na pior das ditaduras. Então, o que o Azenha está discutindo é que a descontinuidade administrativa ela faz parte do jogo democrático, né? É aquilo que eu falei para vocês e repito e vou continuar repetindo enquanto a gente conversar. É a politics e a policy. A dimensão da disputa ela está emaranhada com a dimensão técnica, né? Não dá para separar as duas coisas e falar que vai ser só técnico. Então, o Azenha ele é muito interessante nesse sentido. Então, para o Azenha, uma política educacional realmente democrática fixaria algumas diretrizes mais gerais e deixaria todo o resto da vida das escolas para ser decidido pelas próprias escolas, né? Olha que interessante. Obviamente que respeitando as diretrizes as diretrizes, né? Mas cada escola ter a capacidade de autonomia de decidir como cada conteúdo vai ser dado. Porque, assim, a grande crítica que o Azenha vai fazer é que quando você estabelece de forma muito rígida elementos nacionalmente, o que acaba acontecendo é que as escolas passam a ser meras reprodutoras mecânicas de tarefas e horários, né? Tarefas e horários que foram determinados em órgãos exteriores à instituição, né? Então, a Azenha vai entender a ação educativa como sendo mais interessante se focada na unidade escolar, né? Tanto do ponto de vista, ele vai dizer, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, a ação educativa requer uma consciência clara de objetivos e valores. E a consciência clara de objetivos e valores para o Azenha só seria possível a partir do momento em que parte significativa da política educacional fosse gestada no interior de cada escola, né? E aí, o Azenha vai nos colocar uma grande questão. Escolas que gozam dessa autonomia, né, aquela escola clássica lá de Portugal, né, Escola da Ponte, algumas escolas construtivistas aqui no Brasil, né, escolas com esse nível de autonomia de decisão, muito provavelmente vão ter enorme dificuldade nesses exames de desempenho exteriores, né? Então é isso, assim, de forma geral, que o Azenha está debatendo conosco, né? Eu fiz um arrazoado histórico aqui para mostrar para vocês que, de fato, a política educacional brasileira ela sofreu vários percalços. E efetivamente, eu acho que as descontinuidades administrativas elas são um problema. Mas aí eu queria entrar com essa ideia do Azenha, que ele está dizendo, tem
teve descontinuidade, mas o problema não é esse, né? Na visão dele, o problema maior é a falta de autonomia das escolas, né? E aí a gente entra nesse debate. Essa escola autônoma, como fazer, como entender essa escola autônoma em um cenário político, econômico e cultural neoliberal. Num cenário político, econômico, cultural que valoriza o combate, a disputa, né? Que no limite é isso. Todas essas provas de desempenho, elas significam isso. Enem significa isso, o antigo vestibular significava isso, é disputa. Então, do ponto de vista de uma concepção mais ampla de escola, você tem uma escola rigidamente organizada a partir dessas diretrizes que vai adestrar seus alunos para ter sucesso nesses exames, e uma outra escola que é essa que o Azenha está imaginando, que vai ter um foco maior na formação do cidadão, mas que pode não ter um desempenho tão interessante assim, do ponto de vista da disputa, né? Eu acho que, no certo sentido, esse é a grande disputa que se coloca aí do ponto de vista das políticas públicas. Bom, eu queria fazer no início, antes de entrar nas questões mais pontuais, eu queria fazer esse arrazoado, né? Tá tudo bem por enquanto, galera? Estão conseguindo ver a apresentação? Estão me ouvindo? Tá tudo ok? Ah, ótimo. Obrigado, Satira. Ô, Luiz, fecha seu microfone aí pra gente, por favor. Tá fechado, eu fechei. É que eu tinha saído rapidinho ali, eu esqueci ele aberto, mas fechei. Mas agora ele tá aberto, eu tô até te ouvindo. Aberto? Tá, eu tô te ouvindo. Eu fechei a câmera agora. Não, mas é o microfone, a câmera pode até ficar ligada. Bom, então está tudo ok. Eu quero partir agora para o segundo, entrar por esse debate, né? Eu vou projetar uma outra tela aqui agora. Mas, assim, o que eu queria trazer para vocês nesse início é esse trade-off, né? A gente tem efetivamente um trade-off ali entre visões de escola totalmente distintas, né? De uma escola, dessa escola que o Azenha está imaginando, em que a política é gestada ali de forma democrática, horizontal, em que a comunidade vai conseguir participar, em que pais e mães participam, em que os próprios estudantes participam. O meu filho já estudou numa escola assim, é muito interessante, né? A gente tende a achar que o povo não tem condições de deliberar sobre a própria vida. Isso é um erro, gente. Isso é um erro. A gente começar a achar que só poderemos ter uma sociedade mais igualitária e mais planificada a partir do momento... Daniel, posso disponibilizar sim, tá? No final da aula eu coloco lá no Moodle para todo mundo. É um erro a gente achar que a gente só vai poder ter uma sociedade em que as discussões são mais horizontalizadas a partir do momento em que tivermos uma sociedade politizada. Não! Isso vai se fazendo no caminho, gente. As crianças conseguem deliberar. Eu via isso na escola que meu filho estudava. Por exemplo, a criança, quando não fazia dever de casa, as crianças conseguiam deliberar isso em assembleia. Se você der voz, se você der... Eu não gosto dessa palavra, não, mas não me vem outra na mente agora. Se você empoderar esses grupos, eles conseguem decidir, eles conseguem pensar, né? E entre eles se resolver, né? Essa escola é linda. Eu adoraria ver uma escola pública funcionando desse jeito, né? Mas aí tem aquilo que eu falei com vocês. Nós não podemos pensar política educacional como se fosse algo no abstrato. Política educacional está nesse país, né? A política educacional, ela tem relação com a política mais geral, ela tem relação com o perfil dos profissionais que estão operacionando a política, ela tem a ver com uma discussão econômica mais geral, né? Será que o público, o povo brasileiro quer essa escola? Ou será que o povo brasileiro quer uma escola que capacite o filho a arrumar um emprego? Tá vendo? Por mais que essas ideias estejam na minha cabeça, por mais que eu ache essas coisas todas lindas e adoraria ver isso tudo, não dá para pensar no abstrato.
né? Isso é complexo, né? E é o que eu venho insistindo com você sempre. Política é correlação de forças, né? Nós não podemos perder isso de mente em hipótese alguma. Bom, né, feito esse histórico todo que eu fiz para vocês, eu acho que após a ditadura militar, né, durante a nova república, vamos chamar assim, nós temos alguns marcos muito importantes em termos de políticas educacionais, que é o que eu quero trabalhar aqui com vocês. E aí eu vou pedir desculpa, que eu vou ter que me estender um pouquinho mais, mas eu acho importante a gente debater essas coisas. A primeira é a Constituição de 1988. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou mostrar... É óbvio que isso aqui não é uma aula de cursinho, né? A ideia não é que vocês decorem essas coisas, mas eu quero problematizar e discutir algumas coisas com vocês, apontar os elementos mais fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro voltado para a educação, e depois a gente vai ver os resultados disso no Plano Nacional de Educação mais recente, nas avaliações mais recentes. Então, depois desse histórico todo, né, encerrado o regime militar em 85, em 1988 nós temos uma legislação que tem uma sessão inteirinha para tratar de educação, que é o que a gente vai ver aqui agora. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu retirei da Constituição só o que tem da parte de educação. Vocês estão conseguindo ver aí, moçada? É um arquivo? Seção 1 da educação? Sim. Beleza. É o que eu disse para vocês, a ideia aqui nem de longe é a gente decorar a lei, mas eu acho importante a gente perceber aqui alguns pontos que eu julgo extremamente relevantes, assim, do ponto de vista do ordenamento jurídico da educação. Bom, logo no artigo 205, né, a gente vê aí que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, aqui a gente já vê que o texto constitucional coloca esses dois objetivos para o sistema educacional, né? A formação do cidadão e a qualificação para o trabalho, né? O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade, liberdade, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino, gestão democrática, garantia de padrão de qualidade. Olha, esse aqui, ó, piso salarial profissional nacional para os professores de educação escolar pública nos termos de lei federal, né? Isso que todos vocês estão lutando até hoje, né? E alguns estados ainda nem conseguiram chegar a esse piso salarial. Estabelece a necessidade de um plano plano de carreira, né? Um plano de cargos e salários. Esse aqui, ó, 207, né? As universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? A minha universidade, a universidade da qual eu faço parte, recentemente não, na última eleição para reitor, o reitor que foi eleito não foi empossado, né? E isso aconteceu em várias outras universidades, o que, no meu entendimento, fere o artigo 207 da Constituição, que garante autonomia administrativa para as universidades. E esse assunto está sendo discutido agora no Supremo. Salvo engano, já foram proferidos 2 ou 3 votos em favor, 3 votos, salvo engano, né? Aí o quarto, que é o Gilmar Mendes, ele pediu vistas, pediu destaque, na verdade. Então, bom, né, é aquilo que eu falei para vocês, o fato disso estar positivado na Constituição não quer dizer que aconteça, né? É sempre uma correlação de forças, né? Então, vamos lá, né? O artigo 208, o dever do Estado com a educação sempre será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita, né? Esse elemento já estava presente desde a Constituição de 1934, né? A progressiva universalização do ensino médio gratuito, né? Depois a gente vai ver que dessas coisas que está acontecendo e o que não está acontecendo.
Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, que é um dos debates que a gente já teve aqui nessa disciplina. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística segundo a capacidade de qualquer um, oferta de ensino regular, enfim, né? O artigo 209 é interessante, né? O legislador quis deixar bem claro que o ensino é livre à iniciativa privada, né? Então, o nosso sistema, sob esse aspecto, ele é misto, né? Ele é composto de instituições públicas, oficiais e instituições privadas. O artigo 10 fala da fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, né? E da maneira de assegurar uma formação básica, né? O parágrafo 1º do artigo 110 vai falar do ensino religioso, que é aquilo que eu comentei com vocês, né? Que a Primeira República, no seu afã positivista, tentou fazer essa dissociação do Estado com a religião, inclusive na educação, mas logo na Constituição de 1934 o ensino religioso já voltou a ser constitucional. E aí aqui vai falar dos papéis, né? O artigo 111 vai falar dos papéis dos estados, do Distrito Federal, né? Vai colocar isso direitinho. E aqui, o artigo 112 é o mais importante, né, que eu gostaria de falar. Queria falar um negócio para vocês aqui, que eu perdi onde estava escrito. Bom, eu vou falar agora. Uma coisa interessante, gente, para a gente entender, toda essa seção da educação, a Constituição de 1988, ela constitucionalizou diversos direitos sociais, né, à pessoa humana. E a partir da Constituição de 1988, cada cidadão, eu, vocês ou qualquer outro cidadão brasileiro, ganhou o poder de agir, né? A Constituição nos deu a prerrogativa de cobrar do Estado as prestações positivas, né? Tudo isso que está positivado aqui, cada um de nós, enquanto cidadão, ganhou o direito de cobrar isso do Estado. O que, em termos jurídicos, isso chama direito público subjetivo. Então, quer dizer que tudo isso que eu estou lendo aqui para vocês é direito público subjetivo, ou seja, cada um de nós tem o direito de provocar o Estado, de cobrar o Estado, caso essas coisas não estejam acontecendo, né? Então, eu acho que é interessante pontuar para vocês, né? É interessante notar que esse direito público subjetivo, ele se configura enquanto um instrumento jurídico de controle da atuação do poder estatal, né? Ele nos permite constranger judicialmente o Estado, né? Era isso que eu queria ter dito para vocês. E aqui no artigo 212, aqui ele é extremamente importante, gente. O artigo 212, ele vai nos trazer um elemento fundamental de qualquer política pública, que é o dinheiro, né? E a vinculação de recursos. Isso é extremamente importante, né? O caput do artigo vai dizer o seguinte: a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, né? O que está querendo dizer com isso? E aqui eu vou fazer só um parêntese, gente, que é importante vocês entenderem, para vocês conseguirem entender esse artigo 212. O artigo 212, ele cita expressamente a palavra impostos. E a gente tende a achar que tudo que o governo cobra é imposto. Não é. Nós temos a categoria tributos. O que são os tributos? Os tributos são pagamentos obrigatórios que os cidadãos e empresas têm de fazer ao Estado para custear as atividades governamentais. Isso é tributo. Tudo que o Estado cobra chama tributo. Imposto é uma modalidade de tributo. Então, o que a lei está dizendo não é obrigatoriedade
de tudo que o Estado arrecada, compreendem? É apenas dessa modalidade chamada tributo, chamada impostos. Além dos impostos, nós temos as taxas e contribuições. O que é o imposto? O imposto é uma modalidade de tributo que tem destino, que não tem destino determinado, né? Ou seja, o imposto, o que o Estado arrecada com impostos, pode ser usado em qualquer área, para pagar salário, para pagar aposentadoria, enfim, né? Isso é um imposto, né? O IPVA é um imposto, imposto de renda, imposto sobre circulação de bens e serviços. Então, uma categoria de tributos são os impostos. Outra categoria são as contribuições, né? E as contribuições, elas têm destino determinado. Por exemplo, a CID, né, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico. Ela é normalmente chamada como imposto dos combustíveis. O destino dela é voltado para subsidiar o setor de combustíveis. A educação tem uma contribuição própria, que é o salário educação. Então, entenderam? Desse montante da arrecadação total, que são os tributos, existem, além dos impostos, as contribuições e as taxas. Então, esse artigo 212, ele não está falando de tudo, ele está falando única e exclusivamente dos impostos. Então, aí inclui o imposto de renda de pessoa física, no plano federal, o imposto de renda de pessoa física, o imposto de renda de pessoa jurídica, o imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, o IOF, aqueles impostos que inserem sobre a folha de pagamento, que é o PIS, COFINS, PASEP. Todos esses são tributos federais, né? Alguns podem ser divididos, imposto de renda não tem destino. Então, quando esse artigo 212 fala de resultante de impostos, ele está excluindo todas as contribuições, entenderam? Está falando só da receita de impostos, né? Eu acho que isso é um ponto importante assim, para a gente debater. E outra coisa para a gente entender isso, então, dos 5 principais impostos que mais arrecadam no país, 4 são da União. Então, a União arrecada muito, estados e municípios arrecadam bem menos, entretanto, estados e municípios é quem tem a maior responsabilidade na implementação das políticas, em especial das políticas educacionais. Então, para vocês entenderem bem o que esse artigo 212 e as disposições transitórias nos trazem, é importante entender isso. Quando a Constituição estabelece a fonte de recursos da educação, ela está excluindo as contribuições e excluindo as taxas. Ela está falando única e exclusivamente dos impostos. E mesmo esses impostos, eles estão muito concentrados na União, né? Por isso é tão importante esses repasses da União para estados e municípios, né? Então, assim, eu acho que a ideia aqui não é a gente, igual eu falei para vocês, esse aqui não é um curso não é um cursinho para a gente ter que decorar tudo que tem na Constituição, mas eu só queria mostrar para vocês a importância da Constituição enquanto uma legislação que permite com que o cidadão possa cobrar ativamente do Estado esses direitos, no campo da educação e nos outros todos, e do ponto de vista tributário, do ponto de vista financeiro, garante com que estados e municípios recebam repasses da União. Pode falar. Professor, escutando aí? Perfeito. O ICMS, ele é um imposto, ele é estadual? Sabe informar isso? Sim, o ICMS é estadual. O ICMS, ele está ali entre os 4 impostos que mais arrecada, né? E ele é o único que ele é estadual.
Os outros que mais arrecadam são as contribuições da Previdência, que aí não é imposto, é contribuição, o imposto de renda, COFINS, que é contribuição, FGTS e a contribuição sobre o lucro líquido. Então, percebam, essa pegadinha que tem ali que eu queria que vocês entendessem. A Constituição está falando do que é arrecadado por impostos. Entretanto, dos tributos que mais arrecadam, a maioria deles são contribuições. Então, quando a Constituição estabelece ali esse mínimo, não é um mínimo de tudo. É um mínimo só do arrecadado por impostos, tirando contribuições e taxas. Então, às vezes, parece que o recurso da educação é muito, mas não é. Já tirou uma parte significativa da arrecadação do Estado. É isso que é interessante entender, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Professor. Diga. Bom dia a todos aí, tudo bem? Pode falar. Ok. Então, a minha dúvida em relação a essa questão das políticas públicas, né, em ser ofertada, ser amparada por lei, está tramitando no Senado uma nova Constituição da República Federativa do Brasil, né, querendo fazer uma nova Constituição, tendo em vista que tem muitas emendas, muitas adendos, né, muitas MP. E aí eu queria saber o seguinte, para além dos impostos, né, que a gente paga para manutenção, né, de uma educação, para efetivação aí de aplicar nas políticas públicas educacionais todo o imposto que é revestido para a educação, essa nova Constituição ela pode vir fazer com que haja um retrocesso na questão do avanço das políticas públicas? Entendi, Sérgio. É o seguinte, tem umas coisas que a gente precisa entender sobre esse debate. A Câmara atual não pode fazer isso. Ela não pode reeditar, fazer uma nova Constituição. O que a Câmara dos Deputados e o Senado pode fazer são emendas constitucionais, né? E pode fazer emendas constitucionais daqueles artigos que não são cláusula pétrea, né? Porque alguns artigos da nossa Constituição são cláusulas pétreas, ou seja, eles não podem ser mudados. E todos os outros artigos que podem ser mudados, os deputados e senadores podem fazer isso a partir de emendas constitucionais que têm que ter... eles não podem ser mudados por maioria simples, né? Tem que ter 2/3, enfim, ser votado em 2 turnos, tem toda uma sistemática para se alterar um artigo constitucional, Sérgio. Mas para fazer outra Constituição, é preciso convocar uma nova Assembleia Constituinte. É isso. Esse Congresso que aí está não pode fazer uma outra Constituição. Tem que ser convocada uma nova Assembleia Constituinte. Para esse fim. Pode ser exclusivo ou não. A Assembleia Constituinte de 88 ela não era exclusiva. Mas é preciso que o eleitor vote sabendo que ele vai votar em pessoas que vão fazer uma nova Constituição. Então, esse mandato, essa legislatura que está aí, não pode fazer uma nova Constituição. Ela pode emendar a Constituição que já existe, excetuando-se as cláusulas pétreas. E agora, chegando no cerne da sua pergunta, existem, sim, correntes defendendo a modificação da Constituição agora. A minha opinião, Sérgio, é que montar uma nova Constituição agora é um tiro no pé do ponto de vista de quem defende os direitos sociais tais quais eles estão estabelecidos na Constituição atual. Por quê? Porque a correlação de forças políticas na atual conjuntura me parece muito mais favorável a uma diminuição do conjunto de direitos que são assegurados à população brasileira do que propriamente um aumento. Então, a minha opinião pessoal é de que uma nova Assembleia Constituinte, nesse momento histórico, é um péssimo negócio, do ponto de vista do cidadão comum. Agora, a primeira parte da sua pergunta, essa legislatura pode fazer uma outra Constituição? Não. Será necessário convocar
uma nova Assembleia Constituinte para fazê-lo. O que essa legislatura pode fazer é modificar a Constituição a partir de emendas constitucionais. É isso. E a minha opinião é que não é um momento para a gente pensar em fazer uma nova Constituição agora. Tira uma dúvida minha, professor, por favor. Obrigado, Sim? professor. Valeu, Sérgio. Pode tirar uma dúvida minha, professor? Claro, pode perguntar. Com relação a essa coxa de retalho que eles já estão bordando, né? Eu digo, na nova Constituição, de tanta emenda que eles estão colocando, aditivo, já vai aparecer uma coxa de retalho logo, logo. Com relação às leis trabalhistas, por que houve tanta mudança na lei trabalhista que, se ela estava dentro da Constituição, ela não era pétrea também? Não, CLT não era pétrea. Na verdade, a consolidação das leis trabalhistas era uma lei ordinária, né? Você tem algumas coisas na Constituição, mas boa parte da legislação trabalhista era lei ordinária. E ela foi modificada, a justificativa maior de quem defendia a modificação da CLT era desburocratizar o processo de contratação e demissão, dinamizar a economia brasileira, o que nem de longe aconteceu, né? E se a gente associar a reforma trabalhista com a reforma previdenciária, nós vamos perceber que a população brasileira ficou em péssimos lençóis. A minha geração já não... E olha que eu sou mais velho, né? Todos vocês que abrem as câmeras aí, eu percebo que eu sou mais velho que a maioria de vocês. Eu já não vou aposentar, eu fico com dó dos mais jovens. O Rodrigo... Aqui, perdeu para mim. O Rodrigo aqui, que eu estou vendo a foto, que é jovenzinho, pode tirar o cavalo da chuva, viu, Rodrigo? Foi terrível essa modificação. Então, ô Luiz, na verdade, a CLT era uma lei ordinária, né? Então, foi até mais fácil. É muito mais fácil você modificar uma lei ordinária do que uma constitucional. E a lei trabalhista, de forma alguma, eram cláusulas pétreas. Ô, professor, tem eu que sou bem velha, já sou aposentada. Oh, que sorte a sua! Eu também. São pessoas de sorte. Eu fico brincando aqui com os meus colegas que daqui a uns 30, 40 anos a gente vai ter que contratar bolsista para colocar a gente no sol. Coloca o professor ali no sol, né? Aí o pessoal sai, vai tomar uma, né? vai namorar um pouquinho, esquece o professor lá no sol. O professor está queimando o sol, vamos tirar de lá. A carreira acadêmica é muito tardia. Pode me contratar aí, ó. Minha mão de obra aí tá valendo. E a carreira acadêmica, ela é muito tardia, sabe, gente? Então, basicamente, a gente começa... Boa parte dos colegas, não foi o meu caso, não, mas boa parte dos colegas só começa a trabalhar depois do doutorado, né? Então, dificilmente a gente consegue aposentar nesse contexto, né? Já vai estar bem velhinho. Bom, eu vou passar aqui rapidamente, galera, para vocês. Eu acho que eu acabei me atendo muito aqui a esses assuntos, mas eu acho que eles são importantes e não dava para passar de liso deles. Aí agora eu quero conversar com vocês sobre a Constituição, a gente já falou, sobre a LDB, beleza? Todo mundo está vendo aí a projeção? Sim. Beleza, tranquilo. Eu queria falar um pouco para vocês do Fundeb também, mas eu acho que devido ao adiantado do tempo não vou conseguir, não. Como é que a composição do Fundeb... Enfim, vamos tocando o barco aqui, vamos ver que bicho que dá. Bom, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela se situa imediatamente abaixo da Constituição, ou seja, não é constitucional, é uma legislação infraconstitucional. Entretanto, do ponto de vista da educação, é a LDB que define as linhas mestras do ordenamento geral da educação brasileira.
E aí, eu vou fazer menção aqui ao livro do Demerval Saviani, que é esse aqui, da nova LDB ao Fundeb. Ele vai dizer, ao contrário do que parece, né, parece que a disputa política, durante muito tempo no Brasil, foi entre dois polos opostos, né, PT e PSDB, pareciam que eram duas coisas completamente diferentes. E tem vários autores que dizem que não, né? A Marta Hett, num livro recente dela, aponta uma série de continuidades entre PSDB e PT, e o Saviani vai nos mostrar também. A LDB brasileira, as políticas educacionais brasileiras, de forma geral, têm muito mais continuidades do que descontinuidades, do que rupturas entre os governos FHC e Lula, né? E o Saviani, nesse texto aí, ele vai fazer um comparativo, né? Ele vai dizer que nos dois governos o que a gente observou foi uma ampliação da participação das instituições privadas no ensino superior. Eu recebi um documento recentemente, um estudo, apontando as maiores holdings educacionais no Brasil atualmente. Você tem três grandes empresas que progressivamente estão oligopolizando o mercado da educação privada no Brasil. Não tem ninguém discutindo isso, cara, mas uma, eu lembro de cabeça, que é a Croton, né? Mas tem outras duas que gradativamente elas estão monopolizando não só a educação superior, mas como a educação fundamental também. A educação básica no Brasil. Isso é algo que a gente tem que se atentar, né? O Saviani vai falar que o Lula ampliou para 9 anos o ensino fundamental obrigatório, mas que isso teve pouco resultado do ponto de vista da aprendizagem, que foi mais para cumprir estatísticas do que propriamente uma preocupação pedagógica, né? O Saviani é um autor muito crítico da experiência das políticas públicas durante o governo Lula, né, durante os governos PT, de forma geral, né. Uma coisa importante que aconteceu, vejam como tem muito mais continuidade do que quebra, né. Já existia o Fundo de Amparo à Educação, o Fundef, que durante os governos Lula se transformou em Fundeb, né. E essa mudança ela representou uma ampliação de incidência do fundo. Ou seja, você não tem uma ruptura, você tem muitas continuidades de políticas públicas entre PT e PSDB, né? E isso pouca gente fala isso. Ele vai dizer que o governo Lula ampliou o compromisso da União com o financiamento da educação básica. Ele vai dizer que, no campo da educação profissional, Lula buscou reverter uma dualidade entre educação geral e profissional, mas que também não conseguiu fazer isso. Então, o que o Saviani vai nos dizer, existem muito mais continuidades do que rupturas, o que não quer dizer que avanços não tenham acontecido, né? A transformação do Fundef em Fundeb foi uma coisa importante no entendimento do Saviani, né? E aí, para o Saviani, ele salienta que, apesar do Fundeb ter aumentado, ampliado o número de estudantes atendidos, as condições gerais continuam as mesmas, né? Ele vai dizer que professores em regime hora-aula é ruim, né? Isso no ensino superior privado é o que tem, professores remunerados por hora-aula, né? Quando eu dava aula no ensino privado era assim, galera, assim, um semestre eu estava bem demais. Normalmente os primeiros semestres tem mais aluno, tinha turmas, tá? Aí sempre que estava na virada do primeiro para o segundo semestre, eu nunca sabia se ia ter emprego, né? Ou se ia ter alguma turma para mim. Então, essa coisa do regime da hora-aula, ele coloca o professor numa situação de precarização enorme, né? Os baixos salários, as jornadas de trabalho muito extensas em função do baixo salário, classes muito numerosas. Então, o Saviani vai nos dizer que existem muito mais continuidades do que rupturas, e boa parte dos problemas eles persistiram, né, do ponto de vista de um governo para o outro. Eu falei para vocês, eu vou falar muito rapidamente, gente, sobre o Fundeb. Não vou gastar muito tempo, não, mas só para vocês saberem de onde vem o dinheiro do Fundeb. O Fundeb, a legislação, ela estabelece muito claramente de onde vem o dinheiro.
É uma porcentagem de uma série de tributos. Então, esse tributo de carros, por exemplo, IPVA, 20% dele tem que ir para a política educacional, 50% do que é arrecadado pela União do imposto de propriedade territorial rural. A propriedade urbana, quem tributa são os municípios, mas a propriedade rural, quem tributa é a União. É engraçado isso, né? Metade do que a União arrecada com imposto sobre a propriedade rural tem que ir para a Fundeb. O imposto de transmissão, herança, né? Imposto sobre herança aqui no Brasil é pequenininho, né? Uma parte dele, 20% dele tem que ir para o Fundeb. O ICMS, que é um imposto estadual, 20% dele tem que ir para o Fundeb. 25% do fundo de participação de estados e municípios tem que ir para o Fundeb. 21,5% das transferências para os estados tem que ir para o Fundeb e 22% das transferências dos municípios tem que ir para o Fundeb. O imposto sobre produtos industrializados, né? Então, a legislação ela nos traz detalhadamente como esse fundo é composto e como é que ele deve ser gasto, né? Acho que não vale a pena a gente entrar nesses detalhes aqui, não. Bom, eu agora queria conversar com você sobre o Plano Nacional de Educação, né? De novo, aqui está um pouco repetindo as coisas que eu já falei, né? A trajetória do planejamento e das políticas educacionais no Brasil, marcadas por políticas governamentais e não políticas de Estado, que causam uma descontinuidade administrativa, enfim, né, essas coisas todas que a gente já discutiu aqui, eu não vou me ater a isso, não. O que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó. Desse último Plano Nacional de Educação de 2018, foram estabelecidas 20 metas. 20 metas. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados para a gente, né? Eu não vou tentar ser o mais rápido possível, tá, gente? Pra gente... Os slides não estão na barra, não está rolando. Oi? Os slides parou lá em Todavia, Escola Quais. Se permitem, agora... Voltou? Tá, meta 1. Esse que você vai entrar agora, né? Isso. Voltou tá, agora, né? Agora sim. Beleza. Então, qual que é a primeira meta? Né? Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade. Ampliar a oferta de educação infantil, etc, etc. Né? Vamos ver como é que isso está. Esses dados aqui, passou aí, gente, para o gráfico? Não, professor, está na meta 1 ainda. Passou agora? Agora passou. Passou, está no gráfico. Beleza, olha só o gráfico. Esse gráfico mostra um pouco o percentual da população de 0 a 3 anos de idade que frequentava escola ou creche por grande região. Percebam como os números são baixos. Né? A região, que é a região sul, que é a que tem a maior abrangência, a maior frequência, né, de crianças de 0 a 3 anos em escolas, tem 39,2%. Olhem o norte. O norte tem 15,8%. Né? Então, percebemos que essa primeira meta ela está um pouco longe de ser alcançada por enquanto. Né? Temos uma lacuna muito grande ainda no que tange à educação infantil no Brasil. De forma geral, o atendimento é muito baixo, e mais baixo ainda nas regiões norte e nordeste, né? Uma cobertura totalmente insignificante. E aí, peraí, galera. Eu vou passando um por um aqui para a gente. Apareceu aí? Apareceu, né? Principais conclusões. Então, as principais conclusões a respeito da educação infantil no Brasil é que progressos aconteceram com relação à cobertura, entretanto, a cobertura continua muito baixa.
E aí tem um outro elemento, que eu não mostrei os dados aqui para vocês, mas depois eu posso disponibilizar o estudo inteiro. É impressionante como a desigualdade ela se manifesta no ensino infantil. O acesso ao ensino infantil nas cidades é muito maior do que na zona rural, né? O acesso ao ensino infantil por parte de brancos é muito maior do que o acesso por parte da população negra. Ricos e pobres nem se fala. Então, de forma geral, o que nós temos nesse ensino é uma evolução da cobertura que continua muito baixa e ela se mostra extremamente desigual do ponto de vista da distribuição do ensino infantil, né? Esse é bastante grave. Meta 2, né? Espero que vocês estejam enxergando aí a meta 2. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. Vamos ver os dados. Isso eu já comentei com vocês em alguma das aulas passadas. O percentual da população de 0 a 14 anos que frequenta ou já tinha concluído o ensino fundamental, ele é muito grande no país inteiro, né? No Sul está ali com 98%, mas o pior dado que nós temos é o do Norte, que está com 97%. Então, se tem um ponto em que nós conseguimos evoluir bastante, foi justamente com relação à frequência à escola de crianças de 6 a 14 anos. Né? Esses dados evoluíram bastante, né? Então, assim, de novo, isso não é uma coisa de governos recentes. Eu acho que ao longo da última década houve um contínuo progresso no acesso ao ensino fundamental, né? Então, você tem uma continuidade desse serviço aí. Obviamente, as desigualdades regionais perduram, né? Entre área rural e urbana, questão da população negra e da população branca, questão de renda. Todas as desigualdades brasileiras continuam se manifestando aqui nesse aspecto. Mas eu acho que é inegável que a gente está caminhando para a universalização. É óbvio que, né, não vamos nem entrar aqui do ponto de vista da discussão sobre a qualidade, que isso é uma outra página, né? Mas do ponto de vista da universalização, acho que nós estamos caminhando, né? A meta 3 aqui, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Né? Vamos aos dados. Aqui também a gente percebe um crescimento, né, do atendimento dessa população de 15 a 17 anos, e, de novo, com diferenças significativas entre as regiões, né? Novamente, as regiões Norte e Nordeste com um número pior e a região Sul mostrando uma melhoria maior na cobertura. Quase todos os dados vão nos mostrar isso, gente. Uma melhoria de cobertura, o que não significa necessariamente melhoria de qualidade, como nós vamos ver, e sempre uma desigualdade enorme entre as regiões, entre população branca e negra, né, entre ricos e pobres. Isso continua, isso perdura. Eu vou passar muito rapidamente aqui, mas eu vou disponibilizar esses dados todos para vocês, beleza? Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, enfim, esse debate que nós tivemos aqui em uma das nossas aulas, né? Vamos ver como é que está isso aqui. Segundo os dados, o que está apresentando aí percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequentava escola por grande região. Vocês vão ver que a frequência à escola tem sido alta, né, sob esse ponto de vista. O Brasil progressivamente tem conseguido aumentar a proporção de pessoas dentro do sistema, e aí incluindo crianças e adolescentes com deficiência em idade escolar, né? Em termos de acesso,
a gente continua tendo uma variabilidade muito grande no que diz respeito às regiões, né? Também com relação à raça e cor, os dados mostram que você tem uma diferença significativa de acesso também entre esses dois públicos, né? Mas, de modo geral, o que esses dados mostram é que o Brasil tem melhorado essa questão do acesso, né? A quinta meta ela já começa a flertar com alguma coisa de qualidade, né? Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental, né? Então, aqui nós temos a média de proficiência dos estudantes em leitura, né? Esse ano aí é um indicador, tá, gente? É um indicador de proficiência. No texto da avaliação está explicando direito o que significa cada corte aí, eu vou disponibilizar para vocês. Então, isso aqui é um indicador, né? É uma escala de proficiência. Então, vocês percebam que de 2014 para 2016... em todas as unidades, em todas as regiões, nós percebemos um ligeiro aumento, né, nesse aspecto aí, né? Então, o que a gente pode concluir disso é que, do ponto de vista quantitativo de acesso ao estabelecimento escolar, a gente consegue perceber um avanço, mas do ponto de vista da qualidade, né, do ensino, isso talvez não apareça com tanta força assim. A meta 6 é muito interessante, né, que é a educação em tempo integral, né? Vamos ver aqui como é que estão os dados. Vejam esse dado, gente. Vocês estão conseguindo enxergar as tabelas aí, né? Ninguém está reclamando, eu acho que vocês estão, né? Bom, se ninguém reclamou, eu acho que está, né? Tabela não, né? Esse gráfico aí, ele vai nos mostrar o percentual de alunos de educação em tempo integral. Vejam como é baixíssimo o número de estudantes no Brasil com acesso a escolas de tempo integral. Novamente, nós temos aquela clássica desigualdade entre as regiões, mas chama atenção, nesse caso aí, o Nordeste, né? O Nordeste, por alguma razão, ele apresenta um número bastante significativo. Significativo não, o número é baixo, mas apresenta um número mais alto do que as demais regiões, né? Mas, de forma geral, o que a gente observa é que um número extremamente pequeno de estudantes no Brasil tem acesso a escolas de tempo integral, o que é muito ruim, né? Eu sempre lembro do Darcy Ribeiro dizendo, né, se uma criança francesa precisa ficar em tempo integral na escola para aprender a falar francês direito, como é que uma criança brasileira, com metade do tempo, vai conseguir se desenvolver da mesma forma, né? Então, eu acho que esse é um grande calcanhar de Aquiles da educação brasileira, né? Esse baixíssimo número de crianças em escolas de tempo integral. Aqui um outro indicador de qualidade, né, de aprendizado. Isso aqui também é um indicador. Lá no documento está explicando direito, que é basicamente a nota no IDEB, né, que é o que está aqui. Dá para perceber aqui uma evolução, né, de todas as regiões no que diz respeito à nota no IDEB. Continua baixa, mas o que essa avaliação está mostrando é que está evoluindo um pouco nesse sentido, né? Esses dados podem ser manipulados, não pode ser também, professor? Alguns dados? Olha, bem massageados, os dados confessam qualquer coisa. Entendi, está positivo. Bem massageados. Mas esses dados foram, todos eles são muito sérios, né? Do INEP. Então, assim... Eu fiquei assustado com os dados do Nordeste, Escola de Tempo Integral lá. Eu fiquei meio assustado. Pois é. Mas esses dados, eles são bem confiáveis, assim, né? Vejam aqui, isso também tem acontecido, né? Um aumento da escolaridade média em anos de estudo da população, né? Isso tem acontecido. Vou dar uma passada mais rápida aqui, tá, gente? Elevar a alfabetização.
Isso também tem, a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais também tem apresentado uma evolução nesse sentido. As matrículas de jovens no ensino médio, né, nos ensinos fundamental e médio, isso aqui é um percentual, tá, galera, de matrículas, assim. No Nordeste você teve um boom ali, né, durante um determinado tempo, e depois uma queda. Esse boom, muito provavelmente, ele pode ser explicado por números muito ruins anteriormente, né? Como os números eram muito ruins, qualquer variação ali acaba aparecendo de forma bastante visível nas estatísticas, né? As matrículas na educação profissional também têm aumentado, né? Chegou num ápice ali em 2014, depois uma pequena queda, mas, né, também tem aumentado significativamente as matrículas em ensino técnico, as matrículas em ensino superior também, em termos percentuais, né? Isso é uma taxa bruta, tá, gente? Isso é com relação à população com essa faixa etária, né, com a mesma faixa etária. Também tem apresentado um crescimento significativo, obviamente, de novo, com aquelas desigualdades regionais que são bem típicas do Brasil. Enfim, elevar a qualidade da educação superior, né? Assim, e aí, traduzindo, cada uma dessas metas tem um monte de submetas, né? Essa aqui é uma submeta que é o percentual de docentes com mestrado e doutorado, né? Docentes no ensino superior. Aí vocês percebem que tem aumentado bastante o número de docentes com mestrado e doutorado. O número de matrículas na pós-graduação também tem crescido, né? O número de pessoas defendendo as suas teses de mestrado e doutorado também tem acontecido. Então, assim, eu vou disponibilizar isso tudo para vocês, mas, por enquanto, aqui, eu acho interessante só para a gente ter essa explanação mais geral de, mais ou menos, como é que se encontra a educação brasileira atualmente, né? Os dados nos mostram que, do ponto de vista quantitativo, nós estamos aumentando gradativamente a cobertura, né? O ensino fundamental, o ensino infantil, nós ainda temos um déficit gigantesco para correr atrás. No ensino fundamental, ali de 7 a 14 anos, nós estamos próximos já à universalização. Entretanto, os indicadores de qualidade não mostram um crescimento correspondente, né? Então continua um leque, um gap, né? Um buraco ali. O ensino médio também está começando a aumentar a abrangência, mas do ponto de vista de qualidade também tem apresentado algumas dificuldades ainda, né? E está mais longe da universalização do que o ensino médio. Professor Davis, eu posso perguntar uma coisa para você? Esse trabalho que o senhor está apresentando é do senhor mesmo? O senhor mesmo elaborou? Não. Esse trabalho é do INEP. É uma avaliação. Então ele é domínio público? É domínio público, eu vou disponibilizar. Porque se até quarta-feira eu vou ter a resposta. Meu projeto foi aprovado por uma instituição de ponta aí, para o meu mestrado. Então, justamente a titulação da minha dissertação é cultura e identidade. E tudo isso aí é essencial para a minha pesquisa durante meu processo de formação. Então, por isso que eu perguntei, né? Que se for do senhor, eu vou pedir autorização para o senhor mais para frente usar ele. Não, eu vou disponibilizar isso tudo para vocês. Tá bom, obrigado, viu? Vou disponibilizar isso tudo para vocês. Eu espero conseguir a boquinha lá, a vaga, né? Porque a concorrência é grande. Bom, eu não acho que seja uma boquinha, não. Se você conseguiu, é porque teve competência, né? Quero crer que não tenha sido boquinha. Bom, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu queria falar muita coisa, eu tive que condensar muita coisa num espaço pequeno, mas basicamente era isso que eu queria comentar, né, dessas descontinuidades administrativas. Queria colocar a perspectiva do Azanha, que eu acho importante, né, de talvez não seja tão necessário assim a gente ficar com essa neura com os exames de proficiência. Queria falar um pouco da Constituição, queria falar um pouco da composição orçamentária da educação no Brasil,
falar rapidamente da LDB e falar um pouco rapidamente do Plano Nacional de Educação e mostrar alguns dados para vocês. Eu acho que era isso que eu queria debater com vocês hoje, né? E aí a gente pode abrir aqui um pouco para debates, né? Eu vi que tem alguns comentários aqui no chat, né? Como eu estava falando aqui, eu não consegui pegar todos os comentários, né? A Satira percebe que o modelo de gestão... acho que aqui eu perdi um pouco o debate, deve ter coisa mais para trás ali, né? A Satira falando que atuou numa escola extremamente democrática, de decisões tomadas em grupo, que mesmo nos momentos de descumprimento dos aspectos legais da burocracia, de dever do professor, nunca teve, né? Todo esse tempo de cobrança era rígida e desrespeitosa. No ano passado, o último ano letivo, foi chamado um profissional da Secretaria Regional de Educação, porque alguns professores reprovaram 5 alunos no terceiro ano, né? São essas coisas do chão da fábrica e das escolas, né? O monopólio da educação privada, né? A Juliana achou aqui um link interessante para a gente. Talvez tenha sido esse link aqui que eu tenha visto, viu, Juliana? O documento que eu recebi talvez tenha sido esse, eu não tenho certeza, depois eu vou abrir aqui e olhar. Marisa disse que eu ainda tive sorte, realmente ingresso na carreira, professor, é tardia, e ela conseguiu o doutorado em plena restrição dos concursos. Eu tenho visto muitos amigos sofrendo com isso, sabe, Marisa? Tem sido terrível. Nosso ensino público é milionário, não é não, viu, Luiz? Como eu disse, tem uma pegadinha ali na Constituição que a porcentagem não é sobre tudo que arrecada, é só sobre impostos, né? Então é importante sacar essa pegadinha aí. Foi bem sarcástico, eu quis dizer aí. Dá a entender que o ensino tem muito dinheiro, mas na realidade não tem nada. Trabalhei em uma escola rural, de 2017 a 2018, a realidade era bem assim. Quando tinha ônibus, não tinha gasolina. Quando tinha gasolina, o ônibus estava quebrado. Quando o ônibus tinha gasolina, estava chovendo muito, né? É isso, Marisa. Você tem toda a razão. O fato de estar matriculado não quer dizer que esteja frequentando ou que esteja aprendendo, né? Por isso que você só pegar essa estatística de número de matrículas não é um bom indicador, tem que pegar outros, né? E esse estudo que eu trabalhei com vocês aqui pega um pouco isso. Cristiano, em relação à educação integral, o Nordeste não me surpreende no gráfico apresentado. Se trata de uma região, em sua maioria, carente, o ambiente escolar é uma opção ou solução para muitas famílias. Pode ser, Cristiano. A única coisa que eu me arriscaria a dizer assim, do Nordeste é porque, por exemplo, no Ceará a gente tem notícia de uma expansão das escolas de tempo integral, né? Talvez isso tenha aparecido nas estatísticas, mas aí realmente eu não saberia. Nós teríamos que aprofundar um pouco melhor nesses dados para conseguir descobrir o que aconteceu ali no Nordeste. Para nós educadores, temos apenas nosso querido espaço escolar e nossa prática docente de forma amorosa e prazerosa. Acho que é isso. Pessoal, alguém queria dar alguma contribuição aqui? Problematizar alguma das coisas que a gente debateu aqui? Em especial esse negócio das escolas, né, da autonomia das escolas. Eu queria ouvir isso de vocês, né, que são a ponta da política. O que vocês acham a respeito dessas ideias de autonomia das escolas, de uma escola mais democrática, desse modelo dos alunos participando das decisões? O que vocês acham disso? Na minha concepção, professor, eu que já cheguei tarde na educação, eu frequentei a escola na década de 70, que eu sou lá da década de 70, eu vi diversas mudanças no ensino nesse tempo. Eu entrei, ainda era o antigo primário, e depois foi para o ensino fundamental, ensino ginasial, né, que é antigo segundo grau, depois, agora ensino médio. Então, teve muitas mudanças. Mas a nuance principal disso tudo sempre foi política. Sempre política. Nunca houve realmente o direcionamento real para aquele objetivo que é a educação em si. As mudanças que ocorreram sempre foram por
disputas políticas, ou mesmo até como cabide de emprego para a fase eleitoral. O que acontecia? Os debates eram clamorosos, efervescentes, após a eleição, banho de água gelada. O que acontecia? Não saía do mesmo lugar. Era o continuismo político antecessor. Nada mudava. Realmente, no governo PT e PSDB, o pessoal mete o pau nesses dois governos, tudo bem, é questão política, eu não vou tomar partido. Mas houve sim o progresso, houve uma abertura para a educação. Até Saviani coloca nas fases dele, nos 4 períodos que ele coloca lá, de 1549 até 61 para cá, com a democratização, os golpes militares, ele coloca que há sim um progresso de 88 para cá. Houve uma abertura, houve uma maior democratização. Mesmo que se fale em democratização, antigamente não se falava tanto na democratização do ensino, mas havia sim um progresso do ensino. Não era visível, mas existia tanto quanto agora. Porém, nos dias de hoje, a democratização do ensino é feita de forma clara e ampla. Nós temos conhecimento do que está ocorrendo. Hoje nós temos uma mídia, nós temos veículos da tecnologia que auxilia a gente a entender e ver essa participação do povo. Mas, anteriormente, poderia-se dizer que era obscuro no escuro para tentar ficar claro. Hoje, porém, há realmente uma clareza e podemos acreditar que há uma mudança. Hoje nós podemos ter esse debate como estamos tendo hoje. Antes era praticamente inconcebível dentro de uma sala de aula haver um debate político. No entanto, hoje estão tentando engessar isso de alguma forma entrar com a escola, com as aulas de moral e cívica, por exemplo, para mostrar que há o civismo. Todos nós somos brasileiros, todo mundo sente na pele o que cada um precisa. E o ensino também precisa dessa atenção. Então, por isso que eu acho que já há uma abertura, já há um progresso enorme na educação. Eu acredito que a cultura e identidade estudada, ela pode mudar currículo, ela pode mostrar as fases de erros e onde deve ser aplicada a política pública ou não, porque elas são mal direcionadas na realidade. Essa é a minha concepção. Há um progresso, está crescendo. Quem diria eu hoje, há 15 anos atrás, lá na máquina, no piso de fábrica, 18 anos depois, eu sou um professor, estou tentando me aperfeiçoar cada vez mais, mesmo que tarde, quase aos 60 anos, mas eu estou correndo atrás. Eu vi que a educação é o caminho. No final da minha vida, eu descobri o que eu gosto realmente. É a educação, o ensino. Eu vejo isso como solução. Eu vejo a alegria do olhar da criança que eu dou aula, quando ele aprende, ele entende. E quando eu estou lá na rua, que eu encontro com esse ex-aluno, ele vem me cumprimentar, me abraçar, professor, eu dou liberdade do meu aluno me zoar. É a abertura que eu dou através da educação. Eu acredito que a mudança está aí, ela está evoluindo, mas temos muito que lutar e temos muito que brigar para isso acontecer. Beleza. Eu vi aqui, a Juliana colocou, não é esse o documento que eu mencionei para vocês, não. Eu abri aqui o link que a Juliana mandou, dos monopólios da educação. O documento que eu recebi é outro, né? Fala da Croton também, mas fala de outros 2 grandes grupos que, né, interessante. Na próxima aula até trago isso para a gente debater. Eu vi que o Albert, né, colocou aqui um link sobre essas relações do PT e do PSDB. Tem um livro de uma autora muito importante de políticas públicas, né, da ciência política, que é a Martha Hatch, que ela também aponta uma série de continuidades entre os governos PSDB e PT. Na verdade, tem muito mais continuidade do que ruptura, né, em diversas políticas, né? Então, isso é interessante. Não sei se o Albert quer comentar alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Irmãos formados na social-democracia.
E você sabe de uma coisa, Albert? Assim, eu acho que os dois têm muito mais recalque um do outro do que divergência. Fica um falando mal do outro, mas assim, eu acho que o Fernando Henrique tem recalque do Lula porque não tem 0,1% do carisma que o Lula tem. Então, o Fernando Henrique tem recalque por causa disso. E o Lula tem recalque do Fernando Henrique porque ele não consegue ter aquela fleuma, né? Acho que ele tem um pouco de recalque da fleuma do Fernando Henrique, né? Mas, assim, efetivamente, os dois governos eles tiveram muitas similaridades, né? Vamos ser sinceros. Não, eu só coloquei aqui, né, só pra gente... Às vezes a gente tende a analisar as coisas de uma forma muito polarizada, né, ou é X ou é Y, em determinado momento da história, PT e PSDB tomaram essa polarização, que hoje, né, não é a mesma coisa, mas que tá aí entre Bolsonaro e PT. Não tô falando que... Só tô falando da polarização, não tô falando que são a mesma, não. E às vezes a gente esquece de analisar, né, o entremeios, né, e a inter-relação. É isso que você colocou, né, as continuidades que se teve dentro das políticas e até mesmo a própria, como pode-se dizer, né, a própria postura em determinados momentos de cada partido, né? Eles se formam, né, com uma certa... Assim, né, é colocado, né, esse estereótipo de, tipo, de serem inimigos, mas fizeram muitos acordos, tem muito alinhamento, né, dentro desse social-democracia à direita pelo PSDB, né, que também tem uma ala mais progressista. Às vezes a gente acha que o PSDB é tudo aquela corja de São Paulo, aquela coisa assim, mas a gente esquece que o PSDB tem uma ala progressista interna que acredita naquela social-democracia que já se findou, né, e esquece também que o PT, né, apesar de ter uma ala bastante radical, tem uma ala bastante moderada, né? Então, é mais estabelecer um olhar mesmo que considere a relação dessas duas dimensões, desses dois partidos aí. Enfim, e é isso, né? O Fernando Henrique tem, de certa forma, esse recalque com a... Essa reportagem ela é legal, foi a primeira vez que ela me atinou para pensar um pouco assim, né? Tanto nas agendas políticas dos dois partidos, né? E nas coisas que eram muito mais próximas e que às vezes a gente não dá conta e fica reproduzindo como se fossem opostos, puramente opostos. Bom, tem muitas continuidades. Eu acho que o governo Lula avançou em muitas coisas, né? Uma política que é muito cara para mim, por exemplo, que é a política habitacional, né? Não dá nem para comparar, porque no governo Fernando Henrique não existia praticamente nada, né? E isso, autores insuspeitos de petismo salientam essa deficiência do governo Fernando Henrique. Mas, assim, o que eu consigo observar são muitos avanços e praticamente nenhuma ruptura. Isso é que eu consigo observar dessa coisa. A Kelly colocou aqui, com o neoliberalismo e a atuação mínima do Estado, a decadência da educação faz com que o ensino foque apenas em avaliações externas. Isso é muito grave, sabe, Kelly? Pelo seguinte, porque toda a lógica neoliberal, né, que é uma lógica econômica, mas é também uma lógica cultural, uma forma de ver o mundo, ela é muito competitiva, ela é baseada na competição. Então, você construir, pensar e atuar numa escola contra-hegemônica, né, que fuja essa ideia de competição, é nadar contra a maré. Né? E isso é complicado, porque é aquilo que eu falei, a escola não está em apartado das outras relações. Então, ali naquela comunidade, você vai ter um conjunto de pais que quer que os filhos sejam competitivos. No Enem, ou, sei lá, em qualquer outro exame desse, em concurso, se algum dia voltar a ter concurso nesse país. Então, assim, essa ideia da competição, ela está muito entranhada no ethos do povo. Isso talvez tenha sido uma vitória importante do neoliberalismo, né? Conseguiu introjetar essa lógica individualista da competição. Então, essas avaliações externas e uma escola que adestre as crianças e jovens para esses exames está posta no debate político, né? E está aí na correlação de forças. E eu vou dizer para vocês que tem muito mais gente que se afiniza com essa ideia de uma escola preparatória para exames do que quem se afiniza com uma escola mais horizontalizada, de decisões colegiadas e que não esteja tão preocupado assim com o rendimento em provas. Você tem razão, mas esse é o debate político, né, que tem atualmente. O Paulo, as taxas de natalidade estão em queda
Então, a perspectiva futura é de menor quantitativo de alunos e menor demanda dos professores. Pensar nisso dá certo medo por imaginar a quantidade enorme de profissionais que podem não encontrar espaço. De fato, Paulo, nós estamos num processo de transição demográfica aí, né? As taxas de natalidade caindo, expectativa de vida subindo, mas ainda nós temos, Paulo, o que em demografia chama de bônus demográfico. O que isso significa? Ainda tem muito jovem no Brasil, né? Então, no longo prazo, provavelmente a demanda vai cair, né? O número de jovens vai diminuir, mas ela vai continuar, porque o Brasil é muito grande. E nos próximos anos nós ainda temos um bônus demográfico aí, né? Apesar das taxas de natalidade estarem caindo vertiginosamente desde a década de 60, esse bônus demográfico nós ainda temos uma parcela da população bem jovem, né? Então, ainda vai ter emprego para professor, a não ser que sejamos todos substituídos por máquinas de ensinar, né? O governo federal me pague para gravar umas 100 aulas aqui e depois mete o pé na minha bunda. Mas, assim, esse componente demográfico, ele existe, sim, mas ele é mais para o longo prazo. A população brasileira ainda é muito jovem e nós ainda temos esse bônus demográfico. Mas, no futuro, sim. No futuro, há uma perspectiva, assim, de uma diminuição significativa no número de jovens, né? A ponto da nossa pirâmide etária ficar parecendo um retângulo. Né? Um número de idosos muito significativo. Essa é uma perspectiva demográfica. Os dados todos estão apontando para isso, sim. Gente, então acho que era isso, né? Gostaria de me desculpar por vocês por ter trazido tanto conteúdo assim, porque nós temos tão poucas aulas, né? Então tem tanta coisa que eu acho que é importante dizer, que aí eu acabei me estendendo um pouco. Conhecimento nunca é demais, professor. É sempre útil, cada vez mais útil. Ótimo, maravilha de conteúdo. A Satira está perguntando aqui do trabalho. Eu estou tentando descobrir ainda, Satira, como é que eu faço para o Moodle, para vocês poderem jogar os arquivos todos de vocês e, eventualmente, um olhar o do outro, que eu acho que ia ser interessante. Mas aí, tão logo eu descubra o melhor jeito de fazer isso, eu vou disponibilizar lá e aviso para vocês, beleza? Obrigado, Ednilson. Bondade sua. Galera, então, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, né? Já passamos das 11 horas, né? Acho que está na hora de tomar uma agora. Um abraço a todas e todos, muito obrigado. Desculpa por ter concentrado tantos assuntos, mas eu acho que eles eram todos importantes. E eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle, tanto o artigo de avaliação do PNE 2018, quanto esses slides aqui, beleza? Então era isso. Muito obrigado a todas e todos. Maravilha. Boa tarde, professor. Bom fim de semana. Bom final de semana e bom feriado para todo mundo. Boa noite, professor. Foi boa aula. Até mais, galera. Meus colegas, boa tarde para vocês. Um ótimo final de semana. Um feriadão abençoado. E beba uma por mim. E beba uma por mim, porque eu não estou podendo. Vou tomar aí, Luiz. Valeu. Valeu, companheiro. Um abraço aí para todo mundo aí.